Olá, juniores! Tudo certinho? Hoje a nossa aula vai ser um pouquinho diferente, porque nós vamos participar do DIP. Você sabe o que é DIP? O DIP é o Domingo da Igreja Perseguida, que é um movimento de oração pelos cristãos perseguidos do mundo inteiro. O DIP foi criado pela Missão Portas Abertas, que estima que 260 milhões de cristãos são perseguidos no mundo. O tema do DIP esse ano é Cristãos ex-muçulmanos, ou seja, alguém que seguiu o islamismo, se converteu, entregou a vida para Jesus e se tornou cristão. Muitos cristãos que são ex-muçulmanos sofrem algum tipo de perseguição. Mas você sabe o que é perseguição? Perseguição é quando o cristão é impedido de expressar a sua fé em Jesus Cristo. Em alguns lugares não se pode nem dizer que é cristão. Em outros lugares você pode ser cristão, mas não pode falar de Jesus para outra pessoa, não pode se reunir como igreja. Ou então, até pode se reunir como igreja, mas a igreja é controlada pelo governo. Existem muitas formas de perseguição. Algumas são violentas e outras não. Cada país tem uma forma de perseguição aos cristãos. Se você for lá no site da Missão Portas Abertas, você vai ver a lista dos 50 países onde os cristãos são mais perseguidos no mundo. A perseguição pode vir de grupos da sociedade ou do governo. Por exemplo, pode vir de líderes e oficiais do governo, de líderes religiosos não cristãos, de grupos religiosos extremistas e violentos, de redes criminosas ou até dos próprios parentes. No caso dos cristãos ex-muçulmanos, a primeira perseguição costuma ser da própria família, que não aceita a conversão e às vezes expulsa a pessoa de casa ou maltrata a pessoa, e se for mulher é pior ainda. A família às vezes obriga a mulher a casar com um muçulmano, para que ela possa viver nas leis do islamismo. Da lista dos 50 países com maior perseguição aos cristãos no mundo, 41 deles têm a opressão islâmica como forma de perseguição aos cristãos. Isso quer dizer que as leis islâmicas estão fortemente presentes no dia a dia. Com isso, nós podemos concluir que tem muitos cristãos ex-muçulmanos sofrendo perseguição pelo mundo. Vamos fazer o nosso papel como igreja e orar por esses irmãos. Nós vamos ver agora a história da Maisa, que é uma cristã ex-muçulmana da Líbia. A única coisa que Maisa queria era encontrar a Deus. Ela vivia na Líbia, onde a maior parte da população seguia o islamismo. Quando tinha apenas 8 anos, ela começou a questionar a mãe sobre Deus e perguntava coisas como: onde está Deus? Com que ele se parece? E sua mãe lhe dizia: não é bom fazer esse tipo de pergunta. Então, Maisa decidiu visitar 2 mesquitas locais para ver se Deus estava lá. Na primeira, ela foi agredida, acusada de usar roupas inadequadas. Na segunda mesquita, ela se sentiu aceita e acolhida e começou a estudar o Alcorão. Mas conforme ela foi ficando mais velha, começou a ser tratada diferente. As pessoas perguntavam: por que você não cobre mais o seu corpo? E vendo seus líderes terem a mesma atitude, ela se cansou e foi embora. Uma noite, anos depois, Maisa estava sobrecarregada com problemas pessoais e começou a chorar sozinha em seu quarto. De repente, sentiu alguém tocar os seus pés. E o quarto escuro começou a se iluminar repentinamente. Ali estava um homem brilhando como a luz. Eu senti felicidade em meu coração apenas com a presença dele. Ele disse: eu sou o caminho,
a verdade e a vida. E então desapareceu. Quem era esse homem de luz? Finalmente, seria esse homem Deus? Maisa e a família fugiram para o Egito durante a Guerra Civil. Sua nova vizinha começou a falar sobre Jesus para Maisa e mostrou uma Bíblia para ela, que se lembrou da experiência em seu quarto e contou sobre a visão que teve naquela noite. A mulher abriu a Bíblia no livro de João, capítulo 14, versículo 6, onde diz: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Finalmente, as perguntas de Maisa, aquelas que ela fazia desde criança, foram respondidas. Ela procurou em todos os lugares por Deus, mas Deus que a encontrou. E foi aí que Maisa começou a seguir Jesus. E aquela mulher a abençoou e disse: Você será luz para a Líbia. Brilhe pelo povo da sua nação. Maisa está pronta para voltar e juntamente com ela uma Bíblia. Ela voltou para a Líbia e se reuniu em secreto com outros cristãos por 2 anos. No fim, o segredo de Maisa foi descoberto. Ela foi agredida por radicais extremistas e ameaçada de casamento forçado com um muçulmano. Com a ajuda de irmãos cristãos, ela conseguiu escapar para salvar a própria vida. Hoje, Maisa vive em outro país e continua seguindo a Jesus. Maisa é a prova viva de que Deus alcança os lugares mais escuros com a sua luz. Ele toca vidas em situações impossíveis. E é por pessoas como Maisa que há portas abertas e se compromete a ajudar cristãos perseguidos em todo o mundo. Porque Deus está trabalhando de maneira inesperada em lugares inesperados. Cremos que com Jesus, o homem de luz, todas as portas são abertas para o Evangelho. E você? Você pode transformar a realidade de cerca de 260 milhões de cristãos que são extremamente perseguidos por causa de sua fé em Jesus. Saiba como: www.portasabertas.org.br. Muito linda essa história, né? Que todas as pessoas do mundo saibam que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Na tarefa de hoje, nós vamos fazer o nosso papel como igreja e vamos orar por esses cristãos ex-muçulmanos que são perseguidos pelo mundo. Você pode orar pela proteção deles e que eles permaneçam firmes na fé. Você pode também ir lá no site da Missão Portas Abertas e ver a lista dos 50 países onde os cristãos são mais perseguidos no mundo e orar pelas crianças desse país. Que tal? Mas não deixa para depois não. Agora onde você está, fala com o nosso Deus. Ore pelos cristãos ex-muçulmanos. E essa foi a nossa lição de hoje. A participação da classe de juniores da Igreja Evangélica Betânia de Vila Velha no DIP, o Domingo da Igreja Perseguida. Mas as nossas orações para os cristãos perseguidos pelo mundo, para os cristãos ex-muçulmanos, não deve ser só hoje não, deve ser todos os dias. Que Deus te abençoe, uma boa semana. Alguém da Ásia me disse, vem me ajudar. Posso vir à África pedir por socorro. Ruanda, Somália, Nigéria, clamando por um pouco de amor. Vou fazer tudo que eu posso fazer, eu vou.